Pessoal, nesse editorial de domingo, eu resolvi fazer tratar de um tema muito importante com vocês. Lei da anistia. Anistia, que aconteceu há 43, 44 anos atrás, que abriu o caminho para o fim da ditadura no Brasil. E agora, a lei da anistia, que está no Congresso, que também precisa rever o mesmo caminho que o Brasil está seguindo. E a gente vai entender um pouco mais através de uma reportagem da revista Oeste. Você vai entender sobre os asilados políticos do Brasil, agora, em pleno 2024. Vamos entender um pouco mais. Eu quero começar com vocês falando sobre essa matéria do Senado Federal, que você precisa entender. Há 40 anos, a lei da anistia preparou o caminho para o fim da ditadura. Presta atenção. A lei da anistia completa 40 anos, isso em 2019, quando assinou a histórica norma em 28 de agosto de 1979. O presidente João Batista Figueiredo concedeu o perdão aos perseguidos políticos que a ditadura militar chamava de subversivos. Dessa forma, pavimentou o caminho para a redemocratização do Brasil. Foram anistiados tantos que haviam pegado em armas contra o regime. Armados, pegaram em armas. Teve gente como a Dilma Rousseff, que fez até assalto a banco, sequestro. Todos que cometeram, inclusive, crimes pesados, pegaram em armas contra o regime, quanto os que simplesmente haviam feito críticas públicas aos militares. Graças à lei, exilados e banidos voltaram para o Brasil. Clandestinos deixaram de se esconder da polícia. Réus tiveram os processos nos tribunais militares anulados. Presos foram libertados de presídios e delegacias. A história vai se repetir. Esperamos que a história se repita, porque o momento que nós estamos vendo atualmente, como o caso Felipe Martins, que sabe, até a UOL fez matéria falando das arbitrariedades no caso Felipe Martins. E aí a gente precisa falar do 8 de janeiro também. Não que a gente esteja falando que não aconteceram crimes, aconteceram. Só que o que se está fazendo é criando um sistema que não segue o rito do devido processo legal, é um tribunal de exceção. É uma exceção da regra, porque todas essas pessoas deveriam estar sendo julgadas perante o tribunal competente. O tribunal competente não é o Supremo Tribunal Federal. É a Justiça Federal de primeira instância. Isso, sim. E o crime não é abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. É crime de depredação de patrimônio público. Isso é um crime que deveriam responder. Vou trazer um vídeo para vocês. É o seguinte, o Lula disse que nunca aconteceu invasão do Congresso nos mesmos modos. Deveria ir para o inquérito das fake news, se seguisse a mesma regra, né? Mas acompanha o que o Lula falou. E nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não tem precedente na história do nosso país. Eu queria que vocês prestassem atenção no verdadeiro conceito de fake news. O Lula falou que não tem precedente na história e que nunca na história um partido de esquerda invadiu o Congresso. Boa noite. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças.
Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem precedente na história do nosso país. Pois é, vocês viram que são 2 pesos e 2 medidas e uma bela de uma narrativa. O canal Space Liberdade republicou uma matéria do Revista Oeste. E agora a gente vai falar de asilados políticos, de presos e asilados. Pois é, você é asilado político quando você vai até um outro país, conta os fatos, mostra que você não cometeu aqueles crimes, ou se cometeu aqueles crimes, são crimes de opinião, são crimes ligados à questão política e solicita asilo político. Pois é, lembra que a gente falou muito sobre as pessoas que foram para a Argentina e depois a gente não teve mais dados sobre isso? Pois é, eu queria que você acompanhasse essa matéria da Revista Oeste, tá? Muito bem feita a matéria, acompanha e sabe, me diz aí o que você pensa sobre isso. Vou até acompanhar com vocês aqui, bora lá. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e condenou o primeiro réu dos atos do 8 de janeiro. A maioria delas passaram meses nas prisões da Papuda e da Colmeia, sem sequer ter uma acusação formal apresentada. Colocados em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica, esses brasileiros viram suas vidas desmoronar, seus trabalhos perdidos, seus negócios ruindo. Muitos foram condenados a 17 anos de prisão, uma pena muito mais elevada do que a de outros crimes comuns, em processos viciados por ilegalidades e abusos. Por exemplo, não tendo direito a ampla defesa, acesso às provas ou recursos a cortes superiores. Essas são as acusações feitas por quase todos os advogados dos réus. Falta de acesso a provas, tribunal não competente, tudo isso são acusações feitas por advogados. Até a OAB se manifestou sobre possíveis abusos nos casos. Mas a nota da OAB foi tão tosca, que ele disse que abusos de direito é bom para os advogados batalharem e lutarem pelas suas prerrogativas. É insano. A perspectiva era voltar na prisão em breve, e muitos preferiram deixar o Brasil e pediram asilo na Argentina, se tornando os primeiros exilados políticos brasileiros em 45 anos, desde o fim da ditadura militar. Eu não planejei vir para a Argentina, eu só planejei tirar a tornozeleira. Eu cortei a tornozeleira, o pessoal do Secop me ligou, né, e falou assim: onde você está? Eu falei assim: no mesmo lugar, na mesma rotina de 1 ano e meio atrás. Então você sabe onde que eu estou. Daí pensei para a Argentina. E aí, chegando aqui na Argentina, cheguei na rodoviária, sentei no banco e comecei a pesquisar para onde que eu iria. E pensar, e pedir a Deus um caminho para eu poder fazer, porque cheguei aqui sem um contato de uma única pessoa. Eu vim para a Argentina em busca da minha liberdade, para eu retornar a ter minha vida e ter minha liberdade, minha integridade física, moral e emocional. Então, o fato do Milei estar aqui poderia ser qualquer outro que defendesse aquilo que eu penso. O primeiro passo para os brasileiros que chegam na Argentina é o pedido de asilo. Eles vão até uma sede da Direção Nacional das Migrações, escrevem uma carta relatando o que aconteceu no Brasil e realizam uma entrevista com um funcionário local. A lei argentina prevê que, em casos graves, os requerentes asilo recebem imediatamente o asilo político provisório, a chamada precária.
todos os brasileiros que pediram asilo na Argentina já obtiveram esse documento por parte das autoridades locais. Em alguns casos, os funcionários argentinos chegaram a chorar ouvindo as histórias relatadas pelos brasileiros. A gente acompanhou muitos vídeos de pessoas se entregando, como por exemplo, o rapaz que se entregou do lado da mãe e o rapaz tentando falar para a mãe, seja forte, tudo isso vai passar. Sabe, é insano o que o Brasil acompanha hoje e sabe como a mídia está tratando isso, porque aqui a matéria da Revista Oeste foi uma matéria contundente. E aqui eu falo, como advogado, eu vejo que, sabe, os arbítrios do devido processo legal são sem precedentes. Com esse documento na mão, os exilados políticos têm o direito de permanecer em território argentino, de poder trabalhar, estudar e usar os serviços públicos. E, o que é mais importante para eles, de não serem deportados. A precária garante total sigilo. Sequer o país de origem é informado da presença dessas pessoas e muito menos de seus nomes ou endereços. Ter a precária, todavia, é somente o primeiro passo. As reais dificuldades estão apenas começando. A maioria dos brasileiros vive em condições extremamente difíceis na Argentina. Sem trabalho, sem dinheiro, já que suas contas no Brasil estão bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, eles vivem em casas sem estruturas mínimas. Na maioria das vezes, em vilas misérias, como são chamadas as favelas argentinas. É a falta de dinheiro para poder se manter. Que não acha serviço, tá difícil arrumar emprego, que sem o documento a gente não consegue, não pode trabalhar. E tá cada dia mais difícil. Visitamos uma dessas casas, localizada em uma vila miséria de La Plata, a cerca de 1h30 de Buenos Aires. Aqui, em 40 metros quadrados, moram 7 brasileiros, dormindo no chão, em um local com paredes mofadas, esgoto ao céu aberto, sem móveis e sem aquecimento. Em uma cidade onde a temperatura chega a menos 2 graus. Alguns brasileiros acabaram morando nas ruas das cidades argentinas, ou em abrigos públicos para sem-teto. Um grupo de exilados, tomados pelo desespero, decidiu morar em uma casa em construção, onde sequer havia banheiro. E por semanas foram obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas em marmitas de alumínio ou em sacos de plásticos, que depois eram descartados. Além disso, há casos de idosos ou de pessoas com doenças que não conseguem obter os cuidados adequados, como é o caso da Marileide, refugiada na Argentina há meses. Na minha sinceridade, as pessoas têm que se levantar sem medo, porque isso aconteceu com a gente, mas eu acredito que vai acontecer com todos lá no Brasil se não abrirem os olhos, porque a verdade, ela tem que ser dita e a lei, a Constituição, pelo pouco que eu sei, ela tem que ser executada. Aonde estão as câmeras desse dia 8? Onde que elas foram parar? Nossos celulares que não voltou para nossas mãos até hoje. Como fica? Eu que tive um câncer de mama, que tenho esse problema do braço que eu não posso fazer nada com ele, porque senão eu não seria aposentada há 20 anos. Como que eu estaria ali quebrando alguma coisa lá dentro? Então a verdade tem que vir. Tanto é que eu tenho alopécia. Eu estou há 20 anos assim. Quer mais a verdade da onde? Da onde a gente vai tirar ela? Eu acho que eu sou uma das verdades nua e crua do nosso país. A maioria dessas pessoas eram empresários, profissionais liberais, trabalhadores autônomos. Parte do Brasil produtivo que simplesmente foi obrigado a parar de gerar riqueza e fugir para outro país, onde estão tendo uma vida miserável. É que eu tô longe do meu país, né? Não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil.
Então isso tem pesado muito. Eu ter que estar fora do país que eu amo, sendo acusado de algo que eu não fiz, tendo que fugir da justiça, uma coisa inconcebível para mim, meu pensamento, isso tem pesado muito. Eu nunca me imaginei numa situação dessa, um foragido. Eu sempre trabalhei, isso tem pesado muito. Você pensa um dia em voltar para o Brasil ou você acha? Sim, é o lugar que eu amo. É a minha casa, é o Brasil. Eu quero voltar lá pro meu Pantanal, pra minha terra. O maior perrengue hoje é que eu tenho 4 filhos. E desde quando eu fiquei foragido, mesmo no Brasil, eu sempre mandei pensão para sustentar meus filhos. E hoje, se eu comer ou não me importa tanto. Mas minha maior dificuldade é não poder ajudar meus filhos mais. Eu queria voltar para casa logo. A minha vida normal. Porque esse homem tá tirando tudo de nós. Todos, todavia, têm uma esperança de poder, um dia, voltar ao Brasil. Vamos lá. É triste, né? É tenso, porque você vê que a maioria são pessoas que nunca tiveram uma passagem sequer na justiça. A maioria, quase todos. Sabe, pessoas com câncer, pessoas com deficiência, pessoas idosas. E isso é chocante, né? É marcante demais. Então, assim, parabéns para a Revista Oeste, parabéns pela matéria que foi feita. E acho que mostra o retrato do Brasil um pouco mais, né? De qual é o Brasil que temos hoje, tá? Então, assim, foram vários juristas que se manifestaram. Marco Aurélio de Mello já se manifestou, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o Maierovic, da colunista do UOL, falou sobre o caso Felipe Martins. Então, assim, é triste quando a gente vê pessoas se silenciarem sobre isso. E assim, eu sempre falo com vocês que eu fui crítico demais das manifestações, porque eu nunca confiei que essas manifestações se levassem a algum caminho. E eu orientava as pessoas para tomar cuidado. Hoje, eu falo para vocês abertamente que não, eu não sou bolsonarista, eu sou pelas minhas convicções, mas me dói muito ver pessoas que dizem ser defensoras da democracia não abrirem a boca sobre o que está acontecendo. Eu vejo pessoas como Glenn Greenwald, né? Que é um cara de esquerda, foi o primeiro a falar, foi embora do Brasil para poder falar. Então eu vejo pessoas, sabe, Aldo Rebelo, que é de esquerda, falando sobre isso, o Marco Aurélio de Mello, o Ives Gandra Martins, meu professor, falando muito sobre isso. Então, assim, aqui não se trata de você ser direita ou esquerda, se trata de você ser pela democracia, pelo devido processo legal, pela competência dos processos, pela proporcionalidade das penas, pela não existência de tribunal de exceção. Isso é pelo que eu advogo e pela minha defesa, tá? De que, sabe, a defesa da minha tese, de que não há democracia se as leis não são observadas. E aí eu coloco em xeque e em questionamento. Qual a diferença daqueles que o Lula disse que nunca fizeram nada para esses de agora? É o momento político que o Brasil vive. Parabéns à Revista Oeste, parabéns ao Milei, que deu asilo político para essas pessoas. Força e torço para que eles, sabe, possam voltar para o Brasil o mais rápido possível. Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.